Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, continuando nas transformações gasosas, agora a gente vai fazer a transformação do tipo isocórica. E você deve lembrar que a transformação isocórica é aquela que é realizada sob volume constante. E aí você pega a equação geral dos gases, PVT povotó, corta V com Vó, corta o volume, vai ficar PT potó. E PT potó, você percebe que é uma divisão, né? Se é uma divisão, significa dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, se houver um aquecimento e a temperatura do gás aumentar, a pressão do gás também vai aumentar. Se houver um resfriamento, a temperatura do gás diminuir, a pressão também vai diminuir, que é o que a gente vai apresentar aqui para vocês, o aquecimento e o resfriamento do tipo isocórico, lembrando que tem que envolver com a primeira lei da termodinâmica. E aí vem cá, lembra que para calcular o trabalho, primeira expressão da primeira lei, para que você recorde aqui, ó, primeira lei da termodinâmica, né? Ufa, queremos menos trabalho. E é o seguinte, as expressões que regem cada transformação, cada energia dessa aí envolvida, né? Delta U, quantidade de calor e trabalho, para que você recorde aqui embaixo, ó. Primeiro, delta U, variação de energia interna para um gás monoatômico, 3 meios de NR delta T, tá? O trabalho realizado quando você tem um volume constante, como o trabalho é P delta V, o trabalho é zero, não há trabalho realizado, até porque não há variação de volume. Lembre que trabalho é igual a pressão multiplicado por delta V. Se não há variação de volume, o trabalho é zero. E a quantidade de calor absorvida ou perdida por esse gás a volume constante é o número de mols, que multiplica o calor molar sob volume constante, que multiplica a variação de temperatura. Então, vale recordar as expressões aí para você medir cada tipo de energia envolvida. Lembre que nesse caso aí não tem trabalho realizado porque não há variação de volume, então o trabalho será nulo. E aí, filho, como é que a gente vai abordar esse aquecimento isocórico e o resfriamento isocórico? Primeiro, o detalhe é o seguinte, ó, notar que esse êmbolo vai ficar intacto, imóvel. Ele fica imóvel. O volume não pode variar, nem pode aumentar, nem pode diminuir. Pode perceber aqui nos dois casos, ó, que o volume se mantém o mesmo. No primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou esquentar o gás, vou fornecer calor para ele. Então, eu forneço a esse gás uma determinada quantidade de calor, tá aqui a quantidade de calor que ele vai receber, e aí se ele recebe calor, pessoal, é fato que a temperatura dele vai aumentar, né? E se a temperatura do gás aumenta, é só você observar a expressão para medir a quantidade de calor sob volume constante. Se a temperatura vai variar, é porque o gás recebeu calor, certinho? Só que a temperatura aumentando, na equação geral dos gases, aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Esse gás, como não vai ter variação de volume, ele não vai se expandir, nem vai se comprimir, significa dizer que a pressão vai aumentar, ele vai receber calor, a agitação molecular vai ficar mais intensa na mesma região e aí, naturalmente, a pressão desse gás vai aumentar. Tá certo, filho, mas veja só, esse calor que ele recebe vai servir para quê no balanceamento energético? Se você escrever aqui primeiro assim, ó, se esse gás está recebendo calor, que foi a nossa proposta, implica dizer que a quantidade de calor será positiva. Primeira coisa a se perceber é isso. Se ele recebe calor, a sua temperatura está aumentando, né? E a quantidade de calor será uma quantidade de calor positiva, a temperatura variou para mais. Mas, se você colocar na primeira lei da termodinâmica, e também, né, se a temperatura está aumentando, implica dizer
que há uma variação de energia interna para mais, é uma variação de energia interna positiva. Para confirmar, jogue na primeira lei da termodinâmica, ufa, queremos menos trabalho. Esse trabalho aqui naturalmente será eliminado, o trabalho é zero, é uma transformação do tipo isocórica, e se a quantidade de calor é uma grandeza física positiva, implica dizer que a variação da energia interna também será positiva, até porque os dois serão iguais, né? A conclusão que a gente tira aqui, ó, é que para esse tipo de transformação, a variação de energia interna ela é igual à quantidade de calor e as duas grandezas são grandezas físicas positivas, tá certo? Deixa eu só ratificar aqui embaixo, ó. Absorve calor e varia a temperatura para mais. Conclusão que a gente tira é essa aqui, ó, na primeira lei da termodinâmica, até porque não tem trabalho realizado. Fio, e graficamente como é que isso aí vai ficar? Graficamente é muito fácil de fazer, porque como o volume é constante e eu sei que a pressão vai aumentar, eu faço uma transformaçãozinha assim como essa, ó. Volume constante, tá aqui, ó, sempre o mesmo volume aqui embaixo e a pressão está aumentando. Perceba que a pressão final é esse valorzinho aqui, ó, e a pressão inicial é este outro valor. Aqui tu tem uma pressão final, aqui você tem uma pressão inicial e realmente, olha a flechinha aqui, ó, essa pressão ela aumentou sob volume constante, né? Aumentou a temperatura, aumentou a pressão. E quando isso acontece, volume constante, não há trabalho realizado. Perceba que não tem como achar a área aí, né? Você vai achar a área de uma reta com uma aí, tranquilo? E a outra, filho, como é que eu faço? A outra é só você fazer o inverso. Lembrando que, completando aqui, ó, que essa quantidade de calor absorvida pelo gás só serviu para o gás variar a sua energia interna. Ele não realizou trabalho, somente variou a energia interna. Na outra vai ser o contrário. Esse gás será resfriado, eu vou ter que retirar do gás uma determinada quantidade de calor, né? Então eu retiro do gás uma determinada quantidade de calor e naturalmente essa retirada de calor, sim, se você vai retirar calor, naturalmente ele vai baixar a temperatura, né? Ó, retira calor, isso aqui é uma grandeza física negativa e a temperatura vai variar para menos, reduz a temperatura. Escrever isso para vocês, ó. Reduzindo a temperatura, consequentemente aqui na equação geral dos gases, como é uma divisão, vai reduzir a pressão. A pressão do gás vai diminuir quando você resfria. Perceba que o êmbolo fica imóvel aí, né? Ele fica na mesma posição. Tá, filho, e aí? E aí agora você vai escrever o seguinte, ó. Se o gás cede calor, perde calor, são retirados do gás uma determinada quantidade de calor, implica dizer que a quantidade de calor será negativa. Só que como baixou a temperatura, observa aqui, ó. Baixou a temperatura, variou para menos, a energia interna também vai variar para menos. A energia interna depende da temperatura, né? Então, se a temperatura diminuiu, implica dizer que a energia interna também vai diminuir, ela vai variar para menos, tá? E aí, se você jogar na expressão na primeira lei da termodinâmica, ufa, queremos menos trabalho, você vai simplificar aqui, ó, vai retirar o trabalho, até porque não há realização de trabalho, o trabalho é nulo quando o volume é constante. O que sobra é o seguinte, se a quantidade de calor é uma grandeza física negativa, obrigatoriamente a variação de energia interna também vai ser uma grandeza física negativa, a temperatura vai diminuir. Então a outra parcela aqui, ó, é de variação de energia interna, e nesse caso a energia interna varia para menos. Não há trabalho realizado, você retira calor e a variação de energia interna é para menos, a variação será uma variação negativa. Chegamos à conclusão que ΔU é igual à quantidade de calor perdida pelo gás e as duas grandezas físicas são grandezas físicas negativas. Tá aí a conclusão pela primeira lei da termodinâmica, que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor, e nesse caso as duas grandezas físicas são negativas. Como é que vai ficar o gráfico? Contrário desse aqui, a flechinha para baixo, né? O volume irá se manter o mesmo e a pressão vai diminuir. Perceba que aqui é a pressão inicial, aqui embaixo é a pressão final, a pressão reduz, porque a temperatura também reduz, são diretamente proporcionais, o volume é constante
E quando o volume é constante, não há trabalho realizado, até porque não há como achar a área de uma reta. É loucura isso aí, né?